Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre as 3 formas básicas de ler e estudar a Palavra de Deus. Confere lá! A primeira forma de se ler a Bíblia é o que a gente chama de leitura corrida. É quando você pega a Bíblia, ou começando pelo Novo Testamento, ou pelo Antigo Testamento, e você lê de forma direta, corrida, sem ficar parando para se aprofundar ou examinar os textos. Por que essa leitura é importante? Uma das coisas que são indispensáveis para a interpretação das Escrituras é ter uma visão panorâmica, uma visão geral da Bíblia. E a gente não consegue ter uma visão panorâmica se não tiver lido a Bíblia pelo menos uma vez, a Bíblia inteira de capa a capa. Essa leitura é muito importante. O Salmo 119, 160 diz assim: a soma da tua lei é a verdade. Então, a gente sempre tem que interpretar e entender a Bíblia como um todo. Todas as heresias, as seitas que nasceram, elas nasceram se baseando em um texto ou um princípio, uma verdade isolada das Escrituras. Então a Bíblia ela precisa sempre ser entendida como um todo. Então essa visão panorâmica das Escrituras, essa leitura da Bíblia como um todo, ela é indispensável, é muito importante, e eu arrisco dizer que você deveria sempre, se você ainda não estudou a Bíblia, está começando a estudar agora, você não deveria se aprofundar ou tentar se aprofundar em algum tema se você não tiver essa visão panorâmica de ter lido a Bíblia inteira pelo menos uma vez na sua vida. Outra coisa, eu particularmente não gosto daqueles programas de estudo da Bíblia, onde você lê um dia um pedaço de João e você lê um pouco de Gênesis, aí no outro dia você lê um pouco de Mateus e um pouco de Crônicas. Quando você lê a Bíblia corrida, você vai perceber que naturalmente já tem algumas coisas que são difíceis de se entender. Quando você começa no Gênesis mesmo, são tantas genealogias, tantos nomes diferentes, lugares diferentes, que mesmo fazendo a leitura corrida do livro de Gênesis, fica difícil de entender algumas coisas. Você vai perceber que antes de chegar no fim do livro, você já está confundindo algumas genealogias, confundindo alguns nomes. Então, se assim já é difícil, quanto mais se você ficar pulando de um livro para outro da Bíblia. Então, eu prefiro a leitura corrida. Outra coisa que é interessante de se fazer é, mesmo quando você faz essa leitura corrida, você fazer um mapinha à parte. Olha, nasceu tal pessoa, esse é filho desse, esse é pai daquele, e para tentar se localizar na Bíblia para algumas coisas ficarem mais fáceis. Mesmo assim, na sua primeira leitura da Bíblia, você com certeza vai encontrar algumas dificuldades. Por exemplo, quando você chega ali nos livros de Crônicas e Reis, onde tem o reino do sul, o reino do norte, o reino de Judá, o povo de Israel, é muito fácil a gente se confundir. Uma hora parece que são 12 tribos, outra hora são 11. Então o texto naturalmente ele já traz um desafio para a compreensão. Mais uma vez, se você for ficar pulando os livros, vai ser ainda mais difícil de entender. E para essa leitura corrida, eu gostaria de recomendar para você uma Bíblia que eu estou lendo agora, que é uma Bíblia incrível, que é essa Bíblia aqui, que é a Bíblia NVI em ordem cronológica. Essa Bíblia é fantástica. Ela não é separada por capítulos, mas eles misturaram os capítulos até versículo por versículo da Bíblia. Alguns versículos vão parecer até quebrados para que todo o texto esteja em ordem cronológica. Isso ajuda muito na compreensão. Eu não recomendaria que a sua primeira leitura de capa a capa da Bíblia fosse essa Bíblia aqui, mas eu, depois de tanto tempo estudando a Palavra de Deus, eu tô lendo de volta, de capa a capa, essa Bíblia aqui. Eu sei que algumas pessoas gostam de fazer um programa. Se você ler 3 versículos da Bíblia por dia, 3,5 na verdade, você vai ler a Bíblia toda em um ano. A nossa recomendação é que você, quando forem capítulos mais longos, você leia 3, e o dia que são os capítulos mais curtos, você leia 4. Então você vai ler a Bíblia toda durante um ano. Como essa Bíblia não é dividida em capítulos, eu tô lendo 6 páginas por dia. Isso vai fazer com que eu leia a Bíblia completa em mais ou menos uns 240 dias. Então tá aí uma sugestão, uma Bíblia incrível, vale a pena, vai facilitar o seu entendimento. A segunda forma de ler e estudar as Escrituras é aquilo que a gente chama de meditação e reflexão. É quando você pode até ler um livro inteiro da Bíblia de forma corrida, mas você
para examinar melhor o texto, para tentar entender melhor o que o texto está dizendo. Por exemplo, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, não tendo que se envergonhar. Então você olha para esse texto e diz, olha, sou eu que me apresento para Deus, essa é a responsabilidade minha, eu devo me apresentar como um obreiro, como quem se envolve com o trabalho, e para que eu seja um obreiro aprovado, eu preciso manejar, saber usar bem a palavra da verdade. Se eu não souber isso, isso é um motivo de vergonha para mim. Então você conversa com o texto, você para meditar, você relê as escrituras. Esse é o segundo nível. Para isso, eu recomendaria uma Bíblia de estudos. Existem muitas Bíblias muito boas. Essa aqui é uma Bíblia que eu tenho desde 1996, a Bíblia anotada. Eu gosto muito da Bíblia NVI de estudo, é muito boa também. E são Bíblias que trazem comentários de rodapé. Então, esse texto te ajuda a interpretar melhor o texto, a saber o que alguns estudiosos falaram sobre aquilo. E é claro que você tem que ter um filtro sobre isso. Você precisa julgar biblicamente o que você está lendo, estudar. Inclusive, nessa página aqui, havia um comentário que eu risquei, eu discordei, eu briguei aqui com o autor, tentando mostrar biblicamente porque eu não concordava com ele ou porque ele, ao meu entendimento, está errado. Então você precisa julgar, claro, todos os comentários que você lê, mas é de muita utilidade. E a terceira forma de ler e estudar a Bíblia é você se aprofundar no estudo e na pesquisa. Esse é o momento em que você escolhe um livro, um personagem, um tema, uma palavra e você se aprofunda em tudo que a Bíblia diz a respeito disso. Agora, claro que todo esse processo é muito mais fácil quando você já tem uma visão geral, você já tem uma visão panorâmica e você já conhece em certa profundidade as escrituras. Eu abri aqui a minha Bíblia para te dar um exemplo. Essa aqui é aquela Bíblia que eu tenho desde 1996. Eu lembro que uma vez uma pessoa me disse, olha, você fica mergulhando aí na Bíblia, mas a Bíblia mesmo diz que a letra mata e o espírito vivifica. Então essa pessoa queria dizer que eu não deveria buscar tanto entendimento da Bíblia e deveria mergulhar mais no espírito. Eu lembro que quando essa pessoa me falou isso não me soou bem, eu não tinha a resposta pronta para ela, mas o que eu fiz? Eu fui para as escrituras. Então eu peguei onde está esse texto, você pode ver que minha Bíblia está toda rabiscada, anotada, feito referências. Então eu fui descobrir que Jesus falou, olha, as minhas palavras são espírito e são vida. Então eu, com o estudo, eu fui entender que esse texto, ele falava sobre uma diferença da lei e da graça, e não entre escolher entre a palavra e o Espírito de Deus. Então esse nível de estudo, ele é maravilhoso. Deus te traz revelação, principalmente e, na verdade, condicionalmente, quando você associa a leitura das Escrituras a uma vida de oração. É nesse momento que o Espírito Santo ele traz a lembrança, ele usa o depósito que você já fez das Escrituras, tudo que você pôs da Escritura dentro de você, e o Espírito traz vida. Eu tenho, inclusive, eu sei que isso não é uma representação perfeita, não é uma analogia perfeita, mas eu entendo que uma das formas de tentar explicar o que é a revelação é quando aquilo que você já leu das Escrituras, você já fez um depósito na sua mente, no seu coração, e o Espírito Santo traz vida sobre aquilo. Aquilo se torna vivo para você. Isso é revelação. Mas para que haja revelação, é primeiro necessário ter o depósito das Escrituras. E a gente precisa voltar para isso aqui, ó. Hoje a gente vê se falar muito sobre amor, sobre a hipergraça, sobre um amor que é pregado que exclui a justiça, a santidade e o juízo de Deus. Então a gente precisa voltar para isso aqui, ó, para as Escrituras. Até porque o que liberta não é a tolerância, o que liberta não é uma visão distorcida da graça, o que liberta é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E para encerrar, eu gostaria de te recomendar algumas outras Bíblias aqui, que são muito boas na minha opinião. Eu tô com essa Bíblia aqui, que é a Bíblia NVT, essa Bíblia é sensacional. Eu cresci num lar cristão, então
os textos que estão gravados na minha cabeça são os textos dos modelos das Bíblias mais antigas, como a Revista e Corrigida ou a versão brasileira. Então eu tenho essas Bíblias para encontrar alguns textos. Elas são muito importantes. Mas a Bíblia que eu mais uso para pregar hoje ou para estudar é a NVI. Mas eu tenho usado muito agora essa Bíblia aqui, que é a NVT. Ela é uma Bíblia ainda mais simples, com uma linguagem mais fácil do que a NVI, mas é um texto muito fiel às Escrituras, é uma Bíblia muito boa, diferente da Bíblia na linguagem de hoje, que eu particularmente não gosto, acredito que tem distorção em muitos textos, eu não recomendo essa Bíblia, mas a NVI e a NVT são sensacionais. E eu gostaria de falar de uma outra Bíblia aqui que é muito criticada, que é a versão da Bíblia A Mensagem. Essa Bíblia, na verdade, o próprio autor, o Eugene Peterson, ele diz que não é uma tradução, mas ela é uma paráfrase. Então, existem alguns textos muito interessantes aqui, como, por exemplo, a Bíblia A Mensagem parafraseia o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 8, assim: Antes de conhecerem Deus pessoalmente, vocês eram escravos dos deuses que nem deuses são. Mas agora que conhecem o Deus verdadeiro, ou melhor, agora que Deus conhece vocês, como podem se sujeitar novamente a esses pretensos poderes? É como temer o bicho-papão. Então é claro que o texto original não traz o nome bicho-papão. Então a Bíblia a Mensagem é uma paráfrase. O que é a paráfrase? É uma interpretação, ela não é uma tradução. Ela é uma interpretação do texto para que a compreensão fique mais fácil. Então essa aqui não é uma Bíblia para você levar para o culto no domingo, para você tentar acompanhar a leitura com o pastor, até porque os capítulos são divididos de forma diferente para reconstruir esse texto. Não é, pastor, eu nunca li a Bíblia inteira. Não é a Bíblia para você ler a primeira vez. Você que não conhece a Bíblia, está começando a ler agora, não é a Bíblia para você começar lendo. Mas olha, eu já conheço a Bíblia, eu estudo a Bíblia há algum tempo, é um material de apoio excelente, tem alguns textos muito interessantes, né? Quando eu vou pregar, eu nunca uso como base os textos da Bíblia, a Mensagem, mas já citei textos dela como complemento em várias mensagens. E eu gostaria de terminar dizendo que a disciplina, ela é essencial para a vida cristã, como para qualquer outra coisa na vida. Então, tenha um programa de leitura das Escrituras, leia a Bíblia diariamente, coloque um objetivo para você e sejamos valentes pela verdade na nossa geração.